Enfim, Eu estava isso é o discutindo, cara. algumas coisas vieram à minha cabeça, assim. Primeiro, eu estava escutando você falar, né, dos talentos do que eu entendi, do que eu pude perceber da tua fala, você estava se referindo principalmente a talentos técnicos, né? E eu pensava Sim. aqui, falava, pô, mas será que é necessário, né? Ou seja, será que não é bom que, ou seja, se mantenha aí o consenso no que está funcionando e no básico? Será que precisa? Eu fiquei me perguntando, sabe? Será que precisava que o Taproot tivesse vindo mais cedo? Não sei. Fiquei em conflito aqui na Uhum. minha cabeça, discutindo, assim, refletindo sobre o que você Sim. estava falando, né? Até Mas, porque mas você só está há muito complementando, mais Ivan, tempo. só Fala. complementando, tem realmente havido uma certa fuga de alguns core developers, né, nos últimos tempos. Mas não é outro motivo, Não, Bergs. não, deixa eu só complementar. Aí, desculpa, É outro Becas. motivo isso. Ah, diga, diga. Esse foi a primeira coisa. A segunda coisa era. Depois eu fiquei refletindo, bom, por que será, né? Por que será que acontece Uhum. isso? Porque um Vitalik da vida acaba é, criando um projeto próprio com pre-mining porque ele precisa levantar dinheiro para a ideia dele, né? E aí, uma coisa que me veio à cabeça é se isso não era um dos efeitos também da distorção do mundo fiat, né? Ou seja, a distorção do mundo fiat é o que você, justamente o que você falou, né? Você precisou, eu precisei abrir a minha empresa privada porque precisava do dinheiro, precisava, garantir a minha subsistência, né? Uhum. Então, talvez uma pergunta, talvez isso seja uma reflexão, talvez isso seja um efeito que a gente consegue enxergar, né, da distorção do mundo fiat, esses talentos que não estão desenvolvendo para o Bitcoin, e talvez essa distorção, com o tempo, né, no médio e longo prazo, ela seja corrigida. A partir do momento que a gente tiver hiperbitcoinização, e essa distorção desapareça, ou pelo menos diminua ao mínimo possível, esses talentos ou novos talentos que aparecerem realmente se dediquem aí ao Bitcoin, né? Até pelo tamanho que ele vai ter. Mas é interessante Orgânico, né? escutar essa reflexão, né? É, É bem legal. eu estou muito animado com as coisas que estão surgindo agora, né? Mas por que eu falo que poderia ter surgido antes? Porque eu acho que tem muito poucos devs, tá? Principalmente o que eu falo poucos devs, assim, tem muita gente envolvida, claro, no Bitcoin Core, mas são poucas pessoas que realmente fazem coisas grandes, tá? Isso é muito grave, cara. É grave, tá? Eu considero gravíssimo. É um ponto fraco. Eu considero que, para mim, o ponto fraco do Bitcoin hoje é isso, tá? Tem que ter muito mais gente envolvida. Pô, tem muita gente que investe dinheiro. Como é que as pessoas não estão envolvidas? As pessoas investem, têm a vida dela investida nisso e não estão envolvidas de nenhuma forma na parte técnica do negócio. Então, assim, eu vejo quanto mais gente, melhor. Por quê? Mais gente testando, entendeu? Um bug, ele aparece quanto mais gente está olhando para aquilo que ele aparece. Às vezes tem 100 pessoas olhando para aquilo, 99 não encontraram o bug, mas uma encontrou. Entendeu? Então, quanto mais gente olhando, é melhor. Principalmente na questão de testes que eu falo, sabe? Testes e revisão de código. Então, se tem muito pouca gente envolvida, tá? De fato, que realmente faz a diferença. Isso eu acho que é um ponto fraco. E em questão de longo prazo, eu vejo que você falou assim, mas as coisas precisariam surgir antes. Com certeza, eu acho que se a Light Network tivesse surgido muito antes, muitas altcoins aí nunca teriam saído, nem ter sido colocado em prática, porque todo mundo já estaria usando a Lightning, né, que é uma coisa que eu já sabia lá no início que era possível, eu já sabia que o Ethereum era uma coisa possível, né, pelo que eu li do paper, pelo que eu entendo do smart contracts básicos do Bitcoin, permite que você crie mecanismos mais sofisticados. Uma coisa deriva da outra, você pode criar camadas, né? Então, eu sabia que era possível uma coisa parecida com a Lightning, eu sabia que era possível uma coisa parecida com o Ethereum, tudo baseado na rede do Bitcoin. Como isso demorou para aparecer, e está demorando, os outros se aproveitam e falam, pô, é muito mais fácil você criar uma altcoin do zero, que não tenha que fazer toda modificação, talvez passar por um soft fork, talvez passar por um fork, talvez passar por uma etapa, né, de amadurecimento. É muito mais fácil você criar uma do zero. Aqui, ó, fiz aqui uma que tem essa feature aqui.
Ah, mas o Bitcoin também dá para fazer isso. É porque não deu tempo ainda. É que o efeito de rede, né, Mika? O efeito de rede é orgânico e é muito lento de se formar. Mas é que ele não parece, né, que a velocidade que ele tem. Você só consegue enxergar quando a rede cresce mais exponencial. Só que o começo da rede é muito lento mesmo. Você fica falando, tecnicamente era possível, mas não existia efeito de rede. Sim. Então não era possível. Porque o que vale mesmo nessas duas vezes, tanto na Lightning quanto no Bitcoin Layer 1, é o efeito de rede em cima Mas o do desenvolvimento em si, consenso. mas o desenvolvimento em si da coisa também demorou anos ali. Por quê? Primeiro, é o seguinte, que o Bitcoin, ele quer ser mais robusto, ele quer ser de longo prazo, né? Ele quer ser mais imutável. Então, ele já tem isso no sangue, né? Na cultura. Então, qualquer mudança que é um pouco mais radical, que envolve algum soft fork, né? Que envolve alguma mudança assim, vai envolver mais discussão, envolve mais tempo. Mas o que eu tô falando assim, eu acho que se tivesse mais gente envolvida, talvez, né? Eu também só chutando, mas talvez eu imagino que as coisas podiam ser mais rápidas, no sentido de ser, elas podem sair com a mesma qualidade num período menor de tempo, entendeu? Mas Nesse é price sentido. discovery, né? Também. É tudo price discovery, né? Inclusive isso. Inclusive o fato de um dev estar trabalhando em um projeto paralelo e não no BTC em si. É Mas, orgânico, né? mas é o seguinte, é assim, inquestionável, acho eu, que quanto mais talento tiver envolvido no core, melhor, né? Estas saídas, claro, muitas foram motivadas por questões de evitar litigância, não sei o quê, lá por causa do fake Toshi, mas a verdade é que eu concordo com o Mika, que há tanto dinheiro envolvido, tanta gente investindo, que deveria haver um pouco mais de apoio aos core developers. Há algumas iniciativas nesse campo, os caras também têm que viver, né? Acho que faria sentido apoiar esse tipo de iniciativas que criam fundos para os core developers, bolsas, coisas assim. Há muita coisa já acontecendo, eu acho que a situação melhorou, mas certamente fazem falta core developers e testers, claro, e o pessoal para discutir os BIPs e tudo isso, para rever código, qualidade de código. Pô, é essencial, não tem, podemos crer que o Bitcoin mude mais rápido ou mais devagar, mas tem que ter lá alguém para fazer a mudança, para testar a mudança, para analisar, né? E há sim uma carência de investimento nesse pessoal, né? Que tem melhorado, eu acho que tem melhorado bastante. Há várias iniciativas que vocês conhecem. Só me leva a concluir como tá cedo. Uma coisa que eu lembro aqui, agora eu lembrei, moedas tipo Litecoin e afins, né, que são forks muito similares ao Bitcoin, que estão chupinhando aí basicamente o tempo inteiro o que o Core faz. Eles meio que servem como Bcash. testers também. Não, todas essas shitcoins que meio que, quando o Core cria uma coisa, eles inserem também eles, né, atualizam, né, a shitcoin também. Então eles também servem como um tipo de tester, né, por herança, né, enfim. Tem esse aspecto aí pensando assim, e eles têm a motivação deles, eles têm o reward na shitcoin aí deles, enfim. Não, e no fim das contas, uma coisa legal, assim, só um detalhe, assim, só para Converge, né? finalizar. Não, que é exato, todos esses donos de shitcoin são hodlers de Bitcoin, não se engane. Eles têm algum Bitcoin, não, e eles têm interesse, incentivo que o Bitcoin se mantenha. Então, se a merda bater forte, essa turma que está aí agora, como é que chama? Na periferia, né, digamos, ela está capacitada para vir, sabe, para proteger o seu bem, né? Não sei, eu acho que de certa forma existe aí eles só não estão alocando o tempo agora, mas essas pessoas estão aprendendo, estão observando. São incentivos. Porque tem Tem um incentivo. as altas têm um papel ali, né? Eu acho que teve uma vez que eu acompanhei aquele blackout do Bitcoin de 6 horas. Né? Eu estava usando o Bitcoin naquela época. O Bitcoin teve um blackout de 6 horas ali, por conta de uma atualização do banco de dados errado ali.
E naquela hora eu pensei, e eu tinha Litecoin naquela época, eu pensei, pô, é importante ter uma segunda moeda ali para esse tipo de caso, se for usar no dia a dia, você ter uma segunda alternativa. Então, eu vi como importante ter uma segunda alternativa, uma prata, digamos assim, né, nesse momento. Mas só um comentário, desculpe, mas muitos dos second layers e sidechains funcionam mesmo que a blockchain fique congelada, hein? Então, Sim, hoje está mais avançado. Sim. exatamente, não precisa, né? Pode fazer noutros layers. Sim.